Cara, fora Bolsonaro. Meu nome é Glauciele, eu tenho 19 anos, sou da etnia Macuxi. Eu perdi ela no ano passado, em agosto, dia 18. Aí todo domingo, foi no domingo. E todo domingo a gente fica pensando nela, né? É uma coisa assim que a gente... eu pensei, quando eu perdi ela, eu pensei assim, eu nunca vou voltar a ser como era antes. E realmente a gente não volta, né? A gente fica com aquela cicatriz ali acompanhando a gente. A gente só segue em frente, é o que a gente faz. E aí, agora quando eu penso nela, eu penso em como ela soube, assim, aproveitar a vida dela. Ela amou toda vez que ela podia amar, ela amou de coração e se jogou na vida. Então, tipo, ela era uma pessoa assim. Se ela gostava, ela gostava mesmo e vivia, e é isso. Aí eu fiquei, agora que eu penso nela, eu penso em momentos felizes, nela chegando e sorrindo e abraçando e etc. Foi uma coisa que a pandemia tirou o abraço, que é uma coisa que ela gostava muito de fazer. Então, tipo, eu não pude abraçar ela como se fosse outras doenças, né? Tipo, o abraço é uma coisa muito importante. Então eu não pude mais abraçar ela, isso doeu muito. Mas a gente supera. Eu perdi a minha tia Margarida. Eu era muito próxima dela, né? E foi muito doido, porque é muito rápido, a doença é muito rápida. Um dia ela estava falando que estava com falta de ar, né, e tomando remédio e etc. E aí, do nada, ela foi parar no hospital. Ela piorou do nada. E aí depois a nossa família tem costume de fazer orações, né, ficar esperando e aguardando, com fé de que a pessoa vai melhorar e voltar para casa. Então a gente tinha essa esperança. E aí, em uma dessas vezes que a gente estava na oração, a médica ligou e pediu pra gente ir pro hospital. Aí a gente foi pra lá e disseram que queria conversar com a família. E aí veio a notícia, né, de que ela tinha falecido. E foi muito, muito triste, assim. E foi assustador, porque foi a primeira pessoa que eu perdi. Não queria chorar. Mas, tipo, foi a primeira pessoa que eu perdi e doeu muito. E foi por uma coisa assim tão doida. Eu já tinha pegado Covid. E aí eu pensei, nossa, é horrível. Ela não podia nem respirar. Eu fiquei pensando, sabe? Porque em tudo a gente tem que dar valor realmente. Até o ar, né, que a gente respira. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu tô respirando agora e ela tá lá agoniando e eu tenho que dar mais valor pra minha vida. Foi o que eu pensei. E aí a gente estava se cuidando, sabe? A gente usava máscara, quase não saía de casa. Era álcool em gel, lavando a mão o tempo todo. Todos os cuidados que as pessoas falavam que a gente tinha que ter, né? Orientações. A gente fazia tudo isso. Só que aconteceu, né? Eu tô assim... A gente tem muita ansiedade, né? Quando a gente depois... Eu acho que... Não sei se a gente pode falar que é síndrome pós-Covid. Não sei se é assim que fala. Mas a gente tem muita ansiedade. Pelo menos como eu tô falando, eu tenho, né, ansiedade. E isso piora e é um cansaço o tempo todo. A gente rende menos do que a gente rendia antes. Tipo, antes eu conseguia me concentrar nas coisas que eu ia estudar, fazer. Agora eu perco muito fácil a concentração. Então eu tô aqui, aí eu me perco do que eu tô fazendo. Então isso prejudicou até meu trabalho. As coisas que eu faço, né? Mas eu me esforço muito para fazer, dar uma melhor, mas eu sei que prejudicou de alguma forma o rendimento. Que procurem se cuidar, se puderem, né? Procurar psicólogo, se cuidar mesmo, fazer terapia. É uma coisa que eu quero fazer. Tinha uma amiga que ela costumava falar assim, eu sou branca, isso não vai acontecer comigo. Ela falava, né? Tipo, E aí eu ficava pensando, gente, mas... e eu?
Eu sou indígena, eu posso ser afetada por isso e tô sendo afetada, na verdade, né? A gente parou de ver, na minha família, a gente parou muito de acompanhar notícias, porque a gente estava muito mal, assim, com as notícias que estavam vindo dos povos, morrendo o tempo todo, sendo atacado. Então a gente parou de ver, acompanhar muitas coisas, porque isso estava afetando a gente. Então a gente já estava com ansiedade, com outros problemas de perda familiar, e aí ver essas coisas doía muito. E ver pessoas falando coisas como se isso não significasse nada, isso dói mais ainda, porque são pessoas, né, olhando pra gente, vendo a gente sofrer com algo e não se importando nem um pouco.